Como permanecer fiel a Deus nesses tempos de incertezas? Será que a Bíblia fala sobre isso? Sou o pastor Gisiel, pastor G. Seja bem-vindo a esse canal. Nossa proposta é difundir a palavra de Deus ao máximo número possível de pessoas, ou ao número máximo de pessoas, digamos assim. E voltando ao nosso tema, nesses tempos de incertezas, será que é possível permanecer fiel a Deus? Ainda mais vendo o que a gente está vendo por aí. A Bíblia fala sobre esse assunto? Sim, a Bíblia fala. E foi o próprio Cristo, Jesus Cristo, que nos deixou orientações ou ordenanças de como nós podemos viver nesses tempos, que se aplicam bem aos tempos atuais. Mas já naquela época já ocorria alguma coisa. Imagine hoje. Jesus estava com seus discípulos no Monte das Oliveiras, Mateus capítulo 24, que é conhecido como um sermão profético. Por quê? É um sermão escatológico, é um ensinamento escatológico. Escatologia é o estudo das coisas futuras. Quando Jesus discorreu sobre esse sermão, sobre esse ensinamento, nada havia acontecido ainda, mas hoje tem coisa que já aconteceu. Por exemplo, o templo já foi destruído, o templo de Jerusalém. O povo de Israel já teve a diáspora, que eles foram dispersos pelo mundo, quase 2000 anos, já voltaram em 1948. Então esse sermão, parte já se cumpriu, mas tem muita coisa, muito evento que ainda vai acontecer. E é nesse cenário que Jesus nos ensina, nos orienta e até nos ordena como é que nós devemos proceder para permanecermos fiéis a Ele, fiéis à palavra de Deus, fiéis ao reino de Deus. E a gente observa hoje que, infelizmente, muitos não estão mantendo a sua fidelidade em face destas circunstâncias adversas. Vamos então ao sermão profético, Mateus capítulo 24, obviamente que é um capítulo muito longo, nós vamos nos ater apenas a alguns versículos, até porque, sendo um sermão escatológico, um assunto de tempo futuro, iria demandar muito tempo. E até, quem sabe, depois a gente até aborda esse assunto, né, em outro conteúdo. Mas agora nós queremos ver o que Jesus nos deixou como orientação para que a gente possa permanecer fiel a Deus e até viver bem, com qualidade de vida. A gente observa que tem muita gente hoje, até cristão inclusive, vivendo meio em pânico, meio apavorado, que estão vendo as coisas que estão ocorrendo, não são coisas boas, mas Jesus já avisou aqui em Mateus 24. Vamos então? A primeira observação que eu quero fazer antes de entrar no assunto é sobre o versículo 3, que os discípulos perguntaram a Jesus: que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? É importante entender que essa expressão fim do mundo não é o que a gente pensa, né? Esse fim apocalíptico, né? Que desce um meteoro, destrói a terra. Isso é consequência. O significado aqui é o fim de um período, é o fim de uma era. Nós estamos no tempo da graça. Esse tempo vai findar. E aí entrará outro tempo, outro período, que é exatamente o assunto escatológico, não iremos abordar. Fim do mundo aqui, portanto, é o fim de uma era, é o fim de um período da humanidade para começar outro período. E agora sim, no versículo 4, Jesus nos deu a primeira orientação, que é muito importante. Acautelai-vos, que ninguém vos engane. Acautelai-vos. O que é cautelar? Acautelar é atentamente olhar com cuidado, não é passando os olhos, é olhar, prestar atenção, focar no que está acontecendo, ter atenção, como já falamos, se prevenir, atentar. Muita gente hoje está vivendo sem prestar atenção nas coisas, está vivendo de qualquer maneira, está deixando, né, a vida levar. Não é isso. Jesus falou que ele tem que se acautelar, ele tem que prestar atenção no que está ocorrendo e vir para a Bíblia para comparar o que está acontecendo com os sinais que ele está falando aqui. Não só aqui, em outros trechos também. Resumindo, é necessário que, para que a gente se mantenha fiel a Deus, atente no que está ocorrendo. Porque muita gente não está prestando atenção e acaba ficando desanimado, acaba pensando que Deus perdeu o controle, acaba pensando que é o inimigo que está dominando tudo, que não tem mais jeito, a situação vai piorar.
mas tudo está no controle de Deus, porque Jesus deixou esse ensinamento. Acautelai-vos, presta atenção, fica atento. E fica atento ao quê? Ao que a palavra de Deus diz. Tem muita gente dando mais atenção às notícias da mídia, tem gente dando muito mais atenção aos ensinos humanísticos, tem gente dando muita atenção a outras coisas do que a palavra de Deus. Mas o que vai nos permanecer fiel, o que vai nos manter fiel, aliás, é a palavra. Porque ela tem sustento. Deus sustenta a sua palavra, está escrito isso. Eu sustento a minha palavra para cumprir, diz Deus lá para Jeremias. Então é importante a gente se acautelar e prestar atenção ao nosso derredor e comparar com o que a palavra diz. O segundo ensinamento está no versículo 6. Não vos assusteis. Vejamos aqui, versículo 6. E ouvireis de guerras, de rumores de guerras, olhai, não vos assusteis. Esse sentido assustar, né, a gente pensa logo que a pessoa leva um susto. Também é isso. Tem gente que já está assustada com tudo que está ocorrendo. Mas também tem o sentido de a pessoa não clamar de medo. Mas a gente não clama a Deus? A gente não faz pedido a Deus? Tem gente que está clamando de medo, está clamando de pânico. Ela não sabe falar de outra coisa. Ela só pensa naquilo. É um tormento na vida dessa pessoa. Porque ela vê o que está acontecendo e não consegue deixar de se assustar. Ela vive sempre assustada, vive em pânico. Então, não vos assustei, não se perturbe, não se perturbe. Perturbação, as notícias alarmantes não devem tirar a paz que Cristo colocou em nosso coração. Mas isso aí eu que tenho que decidir. Eu, como cristão, tenho que decidir a não perder a paz que Cristo me deu. Porque ele falou, não vos assusteis. É uma ordenança, é uma ordem, é uma orientação. Quando eu não sigo essa ordenança, eu vou acabar ficando assustado, eu vou acabar ficando angustiado, eu vou acabar ficando desanimado, eu vou acabar ficando entristecido, porque exatamente não estou cumprindo a ordenança de Cristo. Jesus sabia que a situação ia chegar a esse ponto. Ainda vai piorar um pouquinho, mas mesmo assim ele fala, não vos assusteis. Porque quando eu sigo a palavra de Deus, na prática eu estou depositando a minha confiança naquilo que Cristo falou. Pode ser que alguém até creia na palavra, mas quando ele vai exercitar a fé, ele não consegue. Porque isso aqui é uma ordem. Da mesma forma que Jesus falou, né, comparando agora com Jesus falou, buscai primeiro o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Quando eu busco primeiro o reino de Deus, fazendo a comparação, eu estou obedecendo a Cristo. E aí as demais coisas vão me ser acrescentadas. Quando eu não cumpro isso, as demais coisas não me serão acrescentadas. Aqui é a mesma coisa. Quando eu fico atento à orientação de Cristo, para eu não entrar em pânico, para eu não desanimar, para eu não ficar perturbado, eu estou seguindo a orientação dele e terei vitória nessa área. É claro, Jesus não está falando aqui para a gente ser um alienado. Está tudo ruim, está tudo pegando fogo, eu estou aqui navegando. Não é isso. Tanto é que ele falou, haverá guerras e rumores de guerras. Nós estamos antenados. No entanto, essas circunstâncias não conseguem tirar nossa paz desde que eu siga a ordenança de Cristo. Eu não me assuste. Eu já sei que está assim. Ele me avisou. Não vos assusteis. Não deixe que o cenário atual tire a tua paz, deixe você assustado, deixe você em pânico, porque isso, além de afetar a sua vida espiritual, vai afetar a sua boa qualidade de vida nessa terra. Tem gente que, às vezes, com todas essas notícias em volta, não consegue se alimentar direito, não consegue dormir direito e por aí vai. Por quê? Não está seguindo essa orientação de Cristo. A terceira coisa é perseverar. Isso aqui está no versículo 13. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Perseverar é manter a fé em Cristo até terminar a jornada. É suportar pacientemente, firme até o final. Isso que é perseverar. Perseverar, às vezes as pessoas confundem perseverar com entusiasmo, mas nem sempre é assim. Você pode perseverar até não demonstrando entusiasmo, porque o entusiasmo passa.
O emocional passa, mas o perseverar é aquela ação no seu homem interior, no seu ser interior, que o Espírito Santo vai te alimentando, vai te fortalecendo e você vai ficando firme. Você vai tendo aquela constância de obediência à palavra de Deus, aquela constância de fidelidade a Deus, aquela constância de manter a sua comunhão com Deus em dia, a despeito das circunstâncias que estão te envolvendo. Você não é guiado pelas circunstâncias, você é guiado pela palavra de Deus. E a palavra diz para você não se assustar e para você perseverar. E Jesus falou também no início, para se acautelar. Portanto, é possível se manter fiel? Sim, desde que eu siga esses ensinamentos. E tem muito mais aqui em Mateus 24. Mas não vamos ficar apenas com esses. Também no versículo 8, outra observação, Jesus fala aqui do princípio de dores. Dores de quê? Dores de parto. Lembra que a gente falou que o fim do mundo significa fim de uma era, fim de um período, para o surgimento de outro período. Outro período vai terminar um período e vai começar outro. O que vai ter nessa transição? Dores de parto, tal como uma parturiente. É a mesma coisa. Vai nascer uma nova era. Vai surgir um novo período. Nova era não é aquela de trás, não. Tá? O pessoal está acostumado a falar. Nova era em termos de período. Vai surgir um novo tempo. O tempo da manifestação de Jesus Cristo nessa terra. E para esse tempo aparecer, ele vai ter que nascer. Ele vai ter que surgir. Então haverá essas dores de parto que Jesus fala aqui no versículo 8. Outra coisa importante, observação, no versículo 25, Jesus ele diz que nos avisou de antemão. Está lá em Marcos também, 13 e 23. Jesus nos avisou de antemão, previamente, daquilo que ia acontecer. Então não há motivo para a gente entrar em pânico. Siga esses passos, siga essas orientações de Cristo, que aí você vai se manter fiel a Deus e vai viver com qualidade de vida. Agora, se eu não seguir esses ensinamentos, o poder humano não tem capacidade para me manter tranquilo, me manter equilibrado, me manter em harmonia em face dessas circunstâncias atuais. Só o poder de Cristo, o poder da palavra de Cristo. E ele foi bem didático. Olha, vocês têm que se acautelar para que ninguém vos engane. Vocês vão ouvir de guerras, rumores de guerras. Mas não se assustem, não fiquem com medo. Porque isso ainda não é o fim. Isso é o princípio do fim, é o princípio das dores, que vai surgir outro período. E além disso, vocês têm que perseverar. Fiquem firmes, fiquem constantes. E a última coisa, a última orientação de Jesus, que é importantíssima, todas são, mas a última, ela praticamente é uma síntese. Jesus falou, vigiai e orai. O vigiar é um somatório de tudo isso. É você ficar alerta. É nós ficarmos atentos. Conforme já comentamos também, tem gente que está levando, o pessoal do nada a ver, o pessoal é assim mesmo. Não, não é assim mesmo. E não é nada a ver, tem tudo a ver com a palavra de Deus. Aqui está avisado, aqui está registrado para nós. A Bíblia não foi escrita para os anjos. Os anjos já estão no céu com Jesus, não precisam dessa orientação. Nós precisamos. Vigiai. E em Marcos 13, 33, porque esse sermão ele também está registrado em Marcos e em Lucas. Em Marcos 13, tem a versão que diz, olhai, vigiai e orai. Completa tudo. Olhai, quer dizer, fique atento. Vigie. Você já viu como é um vigilante? Vigilante bom, né? Ele está ali, ó, no seu período de quarto, de quarto de hora ali, no seu período de trabalho, ele está ali, ó. Não está vendo televisão, não está na mídia social, não está no celular. Bom vigilante, aquele que vigiar é isso, é ficar atento, é ficar observando tudo que está em volta, pronto para reagir, pronto para dar alarme. Quando você vigia, Deus te mostra as coisas de longe e você vai evitar o mal. Então vamos dar um exemplo aqui. Surgiu uma notícia alarmante no mundo, né? Terceira Guerra Mundial está a caminho. Isso não vai te assustar, porque Jesus te avisou, não da Terceira Guerra Mundial, mas ele avisou que haverá guerras e rumores de guerras, bem como terremotos, fome, tudo isso está acontecendo. Sinal de que um tempo está terminando, o outro tempo surgirá.
Quando você segue o ensinamento, você vive melhor. E você consegue permanecer fiel, não pela nossa força, nem pela sua força, mas pela força da palavra, pela força do Espírito Santo, que vai te envolver, vai te fortalecer, como o próprio Cristo disse, vos lembrará de tudo que vos tenho falado. Mas eu tenho que ter lido a palavra, eu tenho que ter estudado, eu tenho que ter meditado. Medite, Mateus 24, e você será abençoado. Espero que essa palavra tenha abençoado o teu coração, a sua vida, esse conteúdo tenha realmente te edificado. Se você gostou, deixe o seu like, deixe também um comentário, seja desse assunto ou de algum outro assunto que você tenha dúvida. Coloque aí também no seu comentário. E se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo, tá bom? Muito obrigado, que Deus te abençoe.